Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos agora iniciar a nossa live de leitura diária nesse dia 8 de fevereiro. Iniciando agora o livro de Números, 8 de fevereiro. Lemos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levíticos. Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo 40, Levíticos 27. Então, lemos nesse período de tempo aí de leitura da Palavra de Deus anual, que nesse dia 8 de fevereiro, em pouco tempo, 3 livros da lei de Moisés. Os 3 primeiros livros escritos por Moisés. Mais uma vez, irmãos, não entrem em guerra. Não entrem em discussões. Não briguem. Se alguém disser para você que o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, ou se alguém disser para você que o primeiro livro da Bíblia é outro, não entre em guerra. Apenas leia. Porque a palavra de Deus é para gerar vida e não divisão. Amém? Então, hoje, vamos começar o livro de Números. O quarto livro de Moisés, chamado Números. Vamos ler, aprender o que aqui está escrito. E o que Deus falou com Moisés para aplicar no povo, por meio da lei, por meio das cerimônias, por meio dos rituais, para que eles adorassem o Senhor na ordem, tudo certinho, na obediência, na decência e na ordem. Espírito Santo de Deus, estamos começando hoje o livro de Números. 3 capítulos por dia. Este livro tem 36 capítulos. Vejamos, Deus, que rapidamente estamos aqui neste livro. Estamos, Deus, a um livro para finalizar os Pentateuco. Para finalizar, Deus, a Torá, que é a lei. A Torá, Senhor Deus, que para os judeus é assim, conhecido. Para nós é os Pentateuco, é os livros da lei, que rege o cidadão que quer entrar no céu, que rege aquele que quer fazer parte do reino. Tem lei, tem mandamento, é obediência, é fé, é renúncia. Aleluia. Sem renúncia, sem obediência, sem fé, é impossível manter a aliança neste reino. Com o Rei dos Reis, com o Rei Jesus, com Deus Todo-Poderoso e aliançado ali com o Espírito Santo. Senhor meu Deus, muito obrigado. Vem conosco o Espírito Santo se fazer presente nesta leitura, para que possamos entender o que o Senhor quer. Amém. Aqui ele vai dizer assim, para a gente, no livro de Números, capítulo 1. Deus manda Moisés enumerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, no primeiro dia do mês e no mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça de casa de seus pais, ou seja, que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elizu, filho de Sedeu, de Simeão, Selomiel, filho de Zuri, Zadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Issacar, Natanael, filho de Zoar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã,
filho de Gideone, de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Neftali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Se você se identificou com um desses nomes, você é um príncipe da casa de Deus, representante. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Neftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Neftali,
53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Aleluia. No versículo 47 ao 54, vamos ver, os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus vasos. Olha só, gente, o que aprendemos aqui. Os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus vasos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o amarrarão. E o estranho que se chegar morrerá, e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Presta atenção. Os levitas, eles eram servos da casa de Deus. Eles eram responsáveis de armar o tabernáculo, de desarmar os tabernáculos e fazer toda a obra ali concernente o que é dentro da casa de Deus. É servo. Agora, não sei quem disse que quando você é cantor, é um tocador, é um instrumentista, é um líder de coral, um regente, você é levita. E quando o seu pastor pede para você, levita, limpar o chão, o piso do templo, você diz que eu não vou limpar porque eu sou levita. E aqui está dizendo que os levitas, eles administravam o templo, ou seja, eles trabalhavam como servo. Seja no levantado no vaso, ou cuidar das coisas sagradas, né, que é ter o zelo ali, ou lavar até o chão onde era feito os sacrifícios. Ou seja, é servo. Tem gente que não entende isso e põe cargo de levita acima, até mesmo de um pastor dentro de uma comunidade cristã. Quando o pastor pede para estar o levita, que é tocador, fazer um serviço, e fica brabo, com raiva, porque não consegue identificar a identidade dele no mundo espiritual. Que seja pastor, que seja presbítero, ao tocador, somos todos, sem desigualdade, servos. Estamos no reino para servir ao Senhor Jesus. Seja do cargo A, o nível alto ou o nível baixo. Não tem acepção de pessoas, não tem acepção de cargos. Todos nós somos um iguais para Cristo, o serviço é para todos. Aleluia. Entenda. O que te faz você crescer no ministério é a obediência. Tu limpar do chão a uma cadeira ou ficar na portaria para receber aqueles que vão adorar ao Senhor. Amém?
Então vamos prosseguir aqui no capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas. Os que se assentarem as suas tendas, da banda do Oriente para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. O seu exército, os que foram contados deles, foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisu, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois da tribo de Gade, a Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. Aí estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. O seu exército e os que foram contados deles foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois da tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. Aiéser, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Neftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Neftali. E o seu exército e os que foram contados dele foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel.
como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Então vamos prosseguir aqui no capítulo 3. Como eu disse no vídeo passado, ler o livro de Números é para quem quer compromisso com a palavra de Deus. Porque é números, é contagem. E se você não tiver prazer em ler a palavra de Deus, você não vai conseguir ler. Você vai tentar passar e folhear e tentar ir mais além para finalizar logo. Só que se você passar essas contagens, você não vai entender nada. Quando chegar no livro de 1 Reis, aliás, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você não vai entender nada. Então é necessário ler cada capítulo, cada versículo, cada contagem, cada nome. Que esses nomes vão estar alinhados com os que vamos ver lá na frente. Quem foi filho de quem veio da geração de quem, entende? Para você ficar apto a aprender que sem genealogia ninguém existe. Sempre que existe alguém tem um antepassado, tem os seus precursores atrás, ou a palavra não seja essa precursor, mas seja os seus antepassados, que vai dizer de onde esse indivíduo veio, o que ele é ou quem representa. Amém? É necessário ler as genealogias, é necessário ler a Bíblia por completo. E se não ler por completo, você não vai entender absolutamente nada. Vamos lá agora para o capítulo 3, que diz assim: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei.
E os filhos de Coate, pelas suas gerações, Anrão, Eissá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações, Mali e Mus. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos Libnita e a geração dos Simeita. Estas são as gerações dos Zersonita. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade, de um mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações do Gersonita assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos Gersonita será Eliasaf, filho de Lael, e a guarda dos filhos de Gerson. Na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Amalitas, deixa eu ler direito aqui, dos Arramitas, né, de Anrão. E a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de um mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. A geração dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário com que se ministram, e o véu com todo o seu serviço, e o príncipe dos príncipes de Levi. Será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas, e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari, Zerá, Zuriel, filho de Abiail, assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente. Diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados, dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam os levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás
a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha só que Deus estabeleceu aqui uma ordem. Todo o dinheiro dos resgatados, todos, Deus deu essa ordem a Moisés. Foi Deus quem disse. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. O que eu quero dizer para você? Que se você faz a obra de Deus, Deus de maneira nenhuma vai te deixar passar a necessidade. Porque Ele vai te amparar. Todo o sacerdócio era por Arão. Arão era o líder. E tudo que entrava desse sacerdócio em oferta, em resgate, Deus mandava dar a Arão e a seus filhos e a sua família. O que eu quero dizer? Para você parar de achar que pastor é ladrão, que pastor rouba, que pastor extorquia as ovelhas, de maneira nenhuma. Se Deus disse aqui que todo o dinheiro do resgate, dos resgatados, a Arão e seus filhos, e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, ou seja, todo o dinheiro que entrava no peso do ciclo do santuário tinha que dar a Arão. Ou seja, Deus cuidava deles, porque eles cuidavam do templo. Deus trabalhava por eles, porque eles trabalhavam no templo. Deus dava o salário deles, porque eles eram assalariados pelo templo. Ordem de Deus. Quando você é chamado, Deus te respalda e nada vai lhe faltar. É aí que você vai se encaixar nos Salmos que diz: Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Amém? Não é o pastor que rouba a igreja. Isso é visão terrena. Deus alimenta o pastor, Deus alimenta as suas ovelhas para que todos possam trabalhar para o Senhor e o Senhor trabalha por nós. Amém? Deus trabalha até hoje. E por que nós não vamos trabalhar também? Amém? Então finalizamos aqui esse início de live da Bíblia, da nossa leitura anual de 2025, do livro de Números. 8 de fevereiro, estamos no capítulo 3 de Números. Você ainda não começou a sua leitura, comece. Não perca tempo de perder as bênçãos por meio da leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Porque sem a tua graça, sem a tua misericórdia, não prosseguimos. E só a tua graça nos basta. Porque o Senhor é Deus e é o Senhor que nos guia na tua verdade, que é a tua palavra. Até a próxima live, se assim nosso Deus nos permitir.